Irmãos, hoje nós vamos falar aqui da pesca dos sonhos, né? Nós vamos estar dizendo que a realização do maior sonho de nossas vidas não se compara com os sonhos de Deus para nós. Olhando essa história simples, tão singela, do novo chamado, né? Um aperto de chamado que Jesus ele faz para Pedro, Tiago, João, para o André. Então, eles tinham um grande sonho na vida deles, de ter uma pesca maravilhosa na vida deles. Esse sonho foi cumprido, mas esse sonho não supriu as necessidades que existiam no coração de cada um deles. E é assim mesmo que nós devemos ver em nossa vida. Às vezes as pessoas têm sonho que vão se cumprir. E esse sonho, mesmo cumprido, fica um vazio no coração. Quando a pessoa olha e vê, puxa vida, eu alcançou o quê? Ainda falta alguma coisa. É só quando nós estamos dentro da santíssima vontade de Deus que os nossos sonhos, eles têm um sentido. E os sonhos terrenos cumpridos não podem ser comparados com aqueles sonhos maravilhosos que Deus tem para a nossa vida, que Ele tem para nós. Agora, irmãos, novamente, olha lá, no capítulo 5, versículo 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Essa é a história, meus irmãos, do derradeiro chamado de Pedro, Tiago, João e do André. E talvez você possa perguntar, mas pastor, de novo, estão chamando, Jesus está chamando esses 4 de novo. Lá em João, o Senhor disse que eles seguiram a Jesus, com exceção do Tiago, né, que não tem o nome dele lá, mas o Pedro, o André, o João, todos seguiram Jesus, foram dos primeiros 5 discípulos de Jesus. Primeiro o André, depois o João e depois o apóstolo o Pedro, não é? E agora, lá, visto por nós, algumas semanas atrás apenas, estudando o livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus não disse, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Agora tem uma nova chamada aqui, no capítulo 5 de Lucas. De fato, irmãos, são 3 situações distintas. Não tem nada a ver uma com a outra. Quando na primeira vez, no capítulo 1, Jesus passou e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento eles passaram a segui-lo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, entregaram a vida para Jesus. Num determinado dia, Jesus estava lá à beira do lago, esse mesmo lago, o Mar da Galileia, e Jesus os chamou. Olhou para eles e disse, olha, vinde após mim, eles estavam pescando nesse dia, e eu vos farei pescadores de homens. Se você abrir aí no capítulo 4 de Mateus, confere comigo nesse texto precioso, então volta só um pouquinho ali no capítulo 4 do livro de Mateus, e você acaba encontrando, né, esse texto aí. Deixa eu achar aqui, né? Vamos ver aqui, né? Mateus capítulo 4. E estou no 5, né? Vamos achar o 4 aqui. Achei, né? Capítulo 4 e versículo 19. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que está escrito no versículo 20. E eles, deixando o quê? Logo as redes, tá? Seguiram-no. Veja, é muito importante notar esses detalhes. Eles deixaram as redes, mas eles não deixaram os barcos, eles não deixaram a pescaria. Então Jesus, ele ia para um lugar, eles iam junto, mas eles voltavam. Eu não acredito que eles estavam com Jesus em Nazaré, porque ninguém tomou uma atitude quando tentaram precipitar o Senhor Jesus. Imagine Pedro, nervoso como ele era, se alguém colocasse a mão em Jesus na frente dele, ele não ia falar nada. Então não era para todo lugar que eles iam com Jesus.
Foram lá no casamento, no Caná da Galileia, estavam lá na beira do Rio Jordão, mas em muitos lugares eles não estavam. Agora, meus irmãos, é uma outra situação. Você volta lá para o capítulo 5 do livro de Lucas, e eles estão aqui pescando, ou seja, Jesus, ele está em plena atividade do seu ministério. E os apóstolos aqui? Não, eles não são apóstolos ainda. Eles não foram chamados para apóstolos, eles são seguidores do nosso Senhor Jesus, discípulos do nosso Senhor Jesus, como muitos outros que iam lá no culto, que acompanhavam a Cristo, eles talvez de uma forma mais precisa, mais junta, mas ainda sem aquela decisão de dizer assim: Senhor, a minha vida é para te servir. E aqui a diferença está, que eles não deixaram as redes. No capítulo 5 do livro de Lucas, abra aí, volte lá, versículo 11, o que está escrito lá? Que eles pegaram os barcos, levaram para atracar os barcos ali, deixaram os barcos cheios de peixe do lado e fizeram o quê? Deixaram tudo. Então esse é um momento diferente. É só para vocês verem que na nossa vida espiritual tem momentos diferentes da nossa conversão, da nossa integração na igreja, de uma dedicação maior à obra de Deus ou de uma entrega de uma vida para servir só no ministério. Então aqui o caso deles é esse, vão entregar a vida para servir só no ministério. Mas vamos voltar para o capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Perceba, irmãos, que as sinagogas estavam pequenas para Jesus. O último versículo do capítulo 4 diz o quê? Que Jesus pregava nas sinagogas. Ele estava no auge do ministério dele, pregando nas sinagogas. Foi numa sinagoga que o endemoniado estava lá, lembra que falamos a semana passada? O que esse demônio está fazendo lá dentro da igreja, lá dentro da sinagoga, né? Pois é, tinha um demônio lá na sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga era realmente o centro evangelístico de Jesus, o maior que tinha. Então ele visitava todas as sinagogas, só que de repente a sinagoga ficou pequena, já não cabia mais aquela multidão que procurava Jesus por milagres ou para ouvir a palavra, como aqui, né? Então, meus irmãos, ficaram pequenas e Jesus escolheu pregar à beira-mar, pelas montanhas, abertamente. E aqui o versículo 1 é bem claro para nós, que quando ele estava lá na beira-mar, a multidão fez o quê? O apertou. Agora veja, meus irmãos, Jesus era muito sábio mesmo e pensava em todas as situações. Nós não pensamos, mas ele pensava em todas as situações. A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 3, versículo 9, que ele pediu para os apóstolos: olha, vocês deixem sempre um barco de provisão aqui. Porque se a multidão me apertar, eu entro aonde? Eu entro no barco. Mas ele não andava sobre as águas? Não, mas não é por isso. Ele podia subir naquele barco e daquele barco pregar a palavra de Deus de uma forma melhor. Então, irmãos, aqui é o ministério famoso de Jesus. Se você pensar assim, qual é o tempo de maior fama de Jesus? Esse, no começo do seu ministério. Quando ele realmente começou a pregar, os milagres eram feitos, as pessoas iam atrás dele. Lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que as pessoas se jogavam sobre Jesus para tentar tocá-lo. Pulava mesmo assim, por isso o perigo, né? Então ele, deixa um barquinho aqui. Ele podia andar sobre as águas, mas os outros não, né? As pessoas que estavam ali para ajudar não tinham. Então, irmãos, a sinagoga ficou pequena, né? E as motivações que levavam as pessoas a ir a Jesus, olha, quase sempre os milagres, os sinais, e não é diferente hoje. Um ministério com grandes milagres, grandes sinais declarados aí, eles vão estar lotados, eles vão estar cheios. Mas é muito diferente desse ministério, que também teve lotado e cheio, que é o ministério de Jesus. Jesus, como nós vimos a semana passada, ele era libertador de mente, libertador de coração, libertador da alma e libertador de doenças físicas também. Hoje, muitas pessoas
Elas são o quê? Elas são charlatões da palavra de Deus. Mas aqui, irmãos, as motivações, né? Na maioria das vezes eram milagres. Nós temos uma palavra de Jesus que ele fala no Evangelho de João. Não sei se você tem decorado essa palavra. Quando Jesus disse, olha, vós não quereis vir a mim para quê? Não, eles iam para milagres. Eles iam para sinais. Mas tinha uma coisa que eles não gostavam de ir para Jesus, para ter o quê? A vida eterna. Vós não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Agora, nesse dia, se você ler o versículo 1, você vai descobrir que eles foram para ouvir a palavra também. E não é que é raro, tem outras passagens iguais, mas é muito difícil você encontrar um povo que quer ouvir a palavra de Deus. Pessoas que querem ir na igreja para crescer espiritualmente. E cada dia que passa, isso vai ficar mais difícil. Quando Jesus voltar, será que vai ter fé na terra? E quando fala que vai ter fé na terra, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se vai ter, meus irmãos, dificuldade de fé na terra, é porque a palavra de Deus ela vai ser cada vez menos recebida, menos aceita, menos querida. Por isso as igrejas têm que fazer shows. Por isso que as igrejas têm que fazer espetáculos. Por quê? Porque só a palavra não basta. Mas as igrejas que pregam a palavra, e elas são muitas, se elas continuarem, sempre Deus vai mandar o quê? Ouvintes para ouvir a palavra. Versículo 1, essa multidão estava apertando, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E oxalá as pessoas buscassem, meus irmãos, a palavra como elas buscam uma cura, para a sua enfermidade corporal, física. Se as pessoas gastassem tempo com a vida espiritual, quanto gasta tempo com as coisas materiais, as coisas físicas, mas sabemos que isso é muito difícil. Quantas vezes um cristão ele vai se preocupar em pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e dizer, olha, esse é o momento que eu leio a Bíblia, ninguém vai atrapalhar. Esse é o meu momento com Deus de ler a palavra de Deus, de poder me nutrir espiritualmente, aprender do próprio Deus, a palavra dele. Então é assim, irmãos, no versículo 2, nós temos 2 barcos atracados aí. A Bíblia diz no versículo 2 que viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. De quem eram esses barcos? Era desse conjunto de apóstolos. Um barco aqui onde estava Pedro e André, 2 irmãos. No outro barco, mais 2 irmãos, o Tiago e o João. Por que que eles estavam lá? O versículo está dizendo, porque eles acabaram de vir da pescaria. Eles foram pescar, passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, então eles voltaram e estão ali, né? Foi uma pesca frustrada. E o que os donos estavam fazendo naquele momento? O dono dos barcos. Então aqui você vê um conjunto de irmãos, Pedro e André, o outro conjunto de irmãos, Tiago e João, todos estavam, versículo 2, lavando as redes. E aí eu vejo o quê? Eu vejo pescadores apáticos. Por que dizemos isso, irmãos? Apáticos do quê? Da vida espiritual. Não eram pessoas quaisquer. Quem eram eles? Eram pessoas que já tinham crido em Jesus e eram pessoas que já tinham sido chamadas a dedos por Jesus. Vinde a mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. E creio que quando Jesus tinha dito isso, eles entenderam em parte e não plenamente. Eles deveriam naquele momento já largar tudo e ter seguido Jesus. Mas largaram e depois voltaram. Tanto voltaram que eles passaram a noite inteira pescando, como disse Pedro, e agora eles voltam frustrados. Acontece que eles estão lavando as redes, sim, tá? Mas acontece que está tendo um culto. Se não estivesse tendo um culto, tudo bem. Eles poderiam lavar as redes, mas estava tendo um culto. E o que eles estão fazendo? Ao invés de ajudar Jesus, ao invés de estar lá cuidando das almas junto com Jesus,
atendendo às necessidades espirituais. Ah, mas eles tinham que lavar a rede. É verdade, eu sei. Na verdade, eles deviam estar com Jesus, não precisavam nem estar pescando se estão com Jesus. Mas eles, naquele momento, quando Jesus está pregando, veja só, eles estão lavando as redes. Lavar as redes era mais importante do que ouvir o que Deus tinha para lhes dizer pela boca do Salvador, que é Jesus. Mas não tem muita diferença de cada um de nós se tem alguém pregando aqui e alguém aí mexendo no celular? Não tem diferença se alguém está pregando aqui, seja eu, seja o irmão Renato, seja qualquer outro irmão, e o que acontece? Alguém está, assim, desatento, sabe? Voando pelos cantos da sua mente, voando, está aqui? Não, ele não está aqui, aqui é só corpo presente, sabe? Porque o coração dele não está aqui, a alma dele não está aqui. Veja, ele tão perto de Jesus, poderia de longe ouvir que aquela é a voz de Jesus, mas eles não estavam, meus irmãos, realmente no culto. Eles estavam lavando as redes. E essa apatia é uma realidade, meus irmãos, na vida cristã. Tanta coisa para fazer na obra de Deus, mas sem ânimo para realizar. Eles estão sem ânimo, emocionalmente diferentes, não estão motivados. Melhor lavar a rede do que servir ao Senhor. Agora, Deus se preocupa com isso. É por isso que é bom ler a Bíblia. Ah, eles estão apáticos, eles estão indiferentes, eles estão sem ânimo? Estão. Ainda mais que foi uma noite frustrante, de uma pescaria fracassada. E quando nós tem alguma coisa na nossa vida que não está legal, que não está bem, a primeira coisa é culpar, sabe? É culpar os outros, e os outros incluem as coisas de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus. Então, para que eu vou ficar perdendo o meu tempo? Se as coisas não estão bem na minha vida. Portanto, irmãos, olha, Deus se preocupa. Aqui Jesus vai se meter nessa apatia aí, tá? Quando nós falamos de apatia, não o desânimo total, mas é desânimo de Deus, das coisas espirituais. Ninguém estava desanimado para ir pescar, não. Ninguém estava desanimado para lavar rede, mas estava desanimado para ouvir a palavra do Senhor. Veja que coisa triste. Então, eu penso, irmãos, esse desânimo nos faz indiferentes à palavra de Deus para ouvi-la. Esse desânimo, nós somos vencidos pelo sono muitas vezes, pelo lixo das novelas, pelo esporte. E então nós preferimos o lixo, nós preferimos as coisas mundanas ao invés da palavra do Senhor. Preferimos e somos vencidos até pela companhia de alguém. Se alguém marcar alguma coisa no horário da palavra, no horário em que você tem que buscar o Senhor e mostrar para o mundo que você pertence à casa do Senhor, é bem provável que a companhia de alguém valerá mais pelo trabalho caseiro ou mesmo pelo simples desânimo. Então, irmãos, Jesus vai se intrometer nisso aí. E olha, veja só, ele vai fazer 3 pedidos para o Pedro. E nesses 3 pedidos, ele vai vencer aquela apatia, aquela indiferença, aquele desânimo que o Pedro estava demonstrando para as coisas espirituais. Não somente o Pedro, mas também os outros 3. Então vamos lá, irmãos, no capítulo 5, versículo 3. Jesus, ele entrou em um dos barcos que era o de Simão e pediu que afastasse um pouco da terra e, assentando, ensinava no barco a multidão. O que Jesus faz? Qual é o primeiro pedido aqui? Ele entra no barco e ele pede o barco emprestado. Aqui eu tiro o chapéu para Pedro, porque Pedro não tem problema de fazer o quê? De emprestar o seu barco para o Senhor Jesus. É mesmo um privilégio. Tinha outro barco ali do lado, e no lago, pelas beiradas, havia muitos barcos. Os historiadores dizem que num dia normal tinha 400 barcos naquele lago de Genezaré para pescar. Agora, olha o privilégio de Jesus olhar e dizer assim:
eu escolho entrar no seu barco. Olha, poder ter alguma coisa que Deus tenha o desejo de usar, deve ser de uma gratidão a Deus muito grande na nossa vida. De poder deixar o Senhor usar. Veja, irmãos, nós temos coisas na nossa vida. E algumas pessoas são tremendamente mesquinhas com as coisas que eles têm. E não é de admirar o sofrimento que as pessoas vão ter. E tem muitas vezes. Aqui, talvez, irmãos, que ele tinha aquele barco, né? E Jesus diz: eu quero o seu barco emprestado. Vai, se afasta um pouco da terra que eu preciso pregar para essa multidão. Você tem um barco que Jesus sobe nele e ele prega e as almas são salvas. Você, no caso Pedro, participou e ele vai receber uma bênção de Deus. Por quê? Porque ele emprestou, ele cedeu, ele permitiu que Jesus usasse algo que podia dizer que era dele. Mas então para Pedro não tem nada que é dele. Tudo que era dele era de quem? Era de Deus. O primeiro pedido, aceito. Às vezes temos carro, temos casa, temos, meus irmãos, muitas coisas, mas o que necessariamente de todas essas coisas eu coloco no altar do Senhor e posso dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o que eu tenho, usa-me, Senhor. Quantos de nós têm essa coragem? Ou essa devoção? Por isso, não é uma coisa tão simples. Sabe, Jesus um dia disse: vai lá, fala para aquele sujeito que eu preciso do jumentinho dele. Chegaram lá os apóstolos, né? Ó, o Senhor Jesus mandou pegar o jumentinho emprestado. A gentileza, leve, né? Já pensou? Foi no jumentinho dele que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém. Mas e se o jumentinho quebrasse a pata? E se acontecesse alguma coisa? Olha, não importa. A coisa mais importante é que Jesus pôde usá-lo. Veja, irmãos, você tem esse coração de permitir que Deus use o que você tem, esse privilégio dele de querer alguma coisa que é seu, né, que lhe pertence, né? Então, a lição aqui, muitas vezes temos prazer em permitir que Deus use o que temos para que a obra seja feita. Deixamos Jesus usar a nossa casa, nosso carro, alguns de nossos talentos de forma bem temporária, ou só aquilo que eu acredito que, olha, isso aqui não vai, né? Eu não vou deixar usar, isso aqui também não. Isso aqui pode usar, eu não uso, então pode usar. Veja, é uma verdade espiritual que nós encontramos nesse texto. Agora, irmãos, continuando aí, né? O segundo pedido que Jesus faz, ele pede para Pedro ir às águas profundas. Dá uma olhada no versículo 4. E quando acabou de falar, bom, já foi usado o barco, né? Então vamos voltar para a praia? Não. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, vá às águas profundas, ou faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui é o segundo pedido. E aqui, meus irmãos, eu vejo uma grandeza maior ainda do que essa primeira, de pegar o barco emprestado. É olhar para Pedro e dizer assim: Pedro, vá até as águas profundas. Mas o Pedro estava lá. E quando ele voltou de lá, ele não estava feliz, porque não pescaram nada, não tinha nada. Aqui tem, meus irmãos, um ensino espiritual grande, profundo, porque a fé, ela tem as suas águas profundas. Quando nós sofremos, ou quando nós perdemos alguma coisa, uma perca na vida, né? E a gente se mergulha em dúvida e desânimo. Acontece muito isso. E até algumas pessoas se afastam de Deus. No caso aqui, Pedro estava lá naquelas águas profundas e Jesus mandou que ele voltasse lá. Agora, irmãos, uma pessoa, às vezes, ela não precisa estar em desobediência a Deus. Ela não precisa estar reclamando.
Às vezes Deus permite que ela vá para uma água profunda, para o fundo do mar. Às vezes ele é rebelde, Deus permite, como aconteceu com quem? Com Jonas. Deus levou ele para as águas profundas, que simboliza um tempo muito difícil na nossa vida. E o que vamos fazer lá nessas águas profundas? Quando você abre o Salmo 69, veja lá, eu gostaria de abrir com vocês esse texto tão precioso. Salmos capítulo 69 e versículo 1. Salmos 69, versículo 1 e versículo 2. Olha só. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me num profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, e minha garganta se secou, e os meus olhos desfalecem, esperando em meu Deus. Então, Jesus disse, eu vou te levar para as águas profundas, você vai para lá. Eu acredito que se o crente não passou, um dia ele vai passar. Por desobediência ou por uma aprovação ou para um crescimento espiritual, não importa. Se um dia você estiver lá. Agora, Jonas nos ensina coisa preciosa. Porque mesmo na desobediência, quando Deus jogou ele, ele ficou 3 dias lá embaixo, a primeira coisa que ele fez foi fazer o quê? Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o que aconteceu? E ele ouviu a minha voz. Pedro, vá até as águas profundas. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, eu estou com você. Esse desânimo, essa tristeza, eu estou com você. Será que tem uma coisa mais maravilhosa nesses momentos de tristeza, de saber que se todos te abandonarem, tem um que jamais vai te abandonar, que prometeu, antes de subir aos céus, ele fez uma promessa, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmão, se remar nas águas profundas, né? Lembre-se, aplique-se em oração. É momento de tristeza, de dor, no caso de Pedro era desânimo. Mas você aplique-se em oração. Né? E saiba de uma coisa, Jesus está do seu lado. E aqui, se você abrir no Salmo 18, você já está aí mesmo no 69, quando você abre no Salmo 18, versículo 16, você lê assim, enviou-me desde o alto, e me tomou, e livrou-me das muitas águas. Estendeu a sua mão para mim, como diz uma outra tradução, e livrou-me das muitas águas. Agora volte, irmãos, volte para o livro de Lucas, capítulo 5, porque antes de tudo isso, né, no versículo 3, Jesus disse, afaste-se um pouco da terra, né, solta as cordas. E tudo que você precisa fazer para ter paz, quando você está triste, se afasta um pouco das coisas terrenas. Solta as cordas que te prende na tensão desse mundo. E clame a Deus. Vá orar. Vá ter paz. Converse com o Senhor. Você é daquele tipo que aquilo que é seu pertence a Deus, você trabalha para o Senhor e mesmo assim acontece alguma coisa, olha, está tudo bem. Jesus está aí. Solte. O que diz o salmista 131? Que ele era como uma criança desmamada. Ele estava lá, ao lado do Senhor. As mulheres entendem esse texto muito melhor do que os homens. Por quê? Porque a criança, quando ela está com fome, está com algum problema, ela chora muito. Mas aí a mãe nutre ela, né, alimenta ela e depois ela quase que desmaia como uma pamonha lá, coisa assim, um macarrão cozido lá, né. Agora, Deus gostaria que nos braços dele você fosse um macarrão cozido. Que você estivesse realmente se sentindo plenamente seguro nas mãos dele.
nas profundezas das águas profundas aí, né? Um pleonasmo, profundezas da água profunda. Mas, queridos irmãos, Jesus estava ali com ele. Agora, uma outra coisa, né? Ele pede que Pedro lance as redes. Vamos voltar para Lucas capítulo 5. O Pedro obedeceu, foi até as profundezas das águas. E versículo 5, 4. E quando acabou de falar, disse: faze-te ao mar alto, lançai as redes para pescar. Uma coisa é eu emprestar as coisas para Deus, é eu deixar Deus usar as minhas coisas, né? Minhas, já não está certo. Uma coisa é Deus usar o que você tem. Outra coisa é Deus te usar. É muito diferente. Esse barco é meu, essas coisas são minhas, Deus pode estar falando, né? Eu estou aqui entregando esse barco para Deus, eu estou entregando essas coisas para o Senhor, estou remando nessas águas profundas, mas não é exatamente isso que Deus quer. Deus quer você. Sabe, tinha o pastor Rui Falcão contava essa história no seu livro Estou Convosco. Um camarada, ele se afastou da igreja e ele sempre foi um dizimista fiel, mas ele tinha se afastado da igreja e disse: eu não vou mais ajudar, não concordo com aquela obra, não vou mais ajudar e pronto, né? E ficou naquele marasmo todo. Aconteceram algumas coisas na vida dele, da família dele, e ele entendeu, né? Ele entendeu que não estava certo. Meus irmãos, ele fez o seguinte, ele chegou no irmão e disse: olha, eu quero que você leve o meu dízimo lá para a igreja. O irmão disse: não vou levar não. Aí ele chamou o pastor: pastor, aqui, ó, queria dar o meu dízimo lá para a igreja, eu não estou indo na igreja, mas queria te dar o dízimo. E então, irmãos, o pastor olhou para ele e disse: Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer as suas mãos. Algum medo está fazendo você fazer isso? Seu coração precisa estar lá dentro da obra do Senhor. Então ele chorou e aquilo fez com que ele voltasse a servir a Deus. Sabe, é cada coisa que acontece. Deus quer mais. E eu pude contar essa história uma vez lá em Pompeia. Nós tínhamos acabado de comprar aquele prédio lá de Pompeia. E aconteceu que um camarada lá, meus irmãos, chegou no culto e a gente estava falando sobre como ajudar melhor a igreja. A gente estava pagando umas parcelas altas. E o camarada, nunca vi ele na minha vida, sabe? Ele entrou lá, escutou a mensagem, e aí ele viu lá, falou: eu escutei o senhor orando por aquela despesa e tal, né? Ele disse: eu estou afastado muito tempo da igreja, há muito tempo eu estou roubando a Deus, ele disse. E não sei por que eu parei aqui hoje, né? E agora eu não consigo, eu queria contribuir para ajudar a pagar uma parcela dessa. E ele fez uma generosa contribuição. Mas antes disso eu disse: meu irmão, eu já tinha lido esse livro do pastor Rui Falcão, eu disse: meu querido irmão, não faça isso, se o seu coração não está aí. Porque o senhor vai estar continuando roubando a Deus. Então você tem que se reconciliar com o Senhor. Você tem que ter o teu coração na casa do Senhor. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer só a sua, né? Ele quer que você esteja lá. E ele disse: não, mas eu faço o voto, pastor, que chegando na minha cidade, eu vou estar me reconciliando com Deus. Eu, de fato, naquele tempo não tinha internet, essas coisas como tem hoje, então não tive muito contato com ele. Mas veja, irmãos, que o Pedro, o barco está ali, está nas mãos do Senhor. Há uma obediência. E agora Jesus pede uma coisa muito difícil para ele, que vai mexer com o seu emocional. Lança as redes, Pedro, para pescar. Então ele tem uma palavra pronta, porque ele não concorda. Quando Deus fala uma coisa e você não concorda,
vai ter uma crise espiritual. Acontece que você obedeça a Ele mesmo sem entender. Eu tenho que entender para obedecer. Você não tem que entender nada para obedecer. Você só tem que obedecer. Coloque isso na sua cabeça. Quem quer entender tudo, Satanás coloca um monte de coisa na cabeça dele. Você primeiro obedeça. Louve a Deus. Agradeça a Deus. E aí então Pedro disse com aquela palavra pronta: Senhor, nós pescamos a noite toda e não tem peixe. Como se ele dizendo assim, ele é o quê? Ele é, né? Ele é carpinteiro, eu sou pescador. Eu nasci nesse mar aqui, eu conheço cada pedaço, né, desse mar. Esse mar aqui é a minha área, é minha casa aqui, eu entendo tudo aqui. Senhor, não tem peixe. Ele disse isso, não tem peixe, Senhor, não tem. Bem, felizmente Pedro, ele diz uma coisa que todos nós devemos dizer diante da palavra de Deus. Senhor, eu, com a minha experiência, não tenho vontade de fazer isso, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu vou fazer isso. É o que o Senhor quer? É. Então, eu vou fazer. Capítulo 5, versículo 5. Respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Trabalhar sem sucesso desencoraja. E um pastor, ele tem que estar sempre lançando a rede e puxando. Se não vem peixe, lança a rede e puxa. Se não vem peixe, lança novamente a rede. Desanima? Muitas vezes desanima. Mas ele precisa estar em obediência a Deus. Então, veja a fonte de obediência de Pedro, tá? Ele tem a própria opinião? Tem, mas tem algo maior que a sua opinião e a sua frustração, como tem algo maior que a nossa opinião ou a nossa frustração. O que é? É a palavra de Deus e suas preciosas promessas. Só de Jesus ter falado, acabou. Pronto, mata o assunto. A palavra de Deus diz. Ele está dizendo: Senhor, eu faço em obediência à sua palavra. Ok? Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar sobre perdão, porque ninguém gosta de perdoar. E aí ele citou um exemplo: mas pastor, eu não tenho vontade de perdoar. Você não tem que ter vontade, você tem que obedecer. Obedeça, perdoe. Que é a coisa mais difícil. Faça o que Deus está mandando. Obedeça. Quantas bênçãos, meus irmãos, estão ocultas atrás da obediência à palavra de Deus. E aí veio a pesca maravilhosa no versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram-se ambos os barcos de maneira tal que quase afundassem. Então, irmãos, sabe aquele sonho da pesca maravilhosa? Ele tinha, todos os pescadores têm. Já pensou você que é um pescador assim, né? Sai com o seu barquinho, tac, 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 tac. Quando você está na praia, às vezes vem, né? Você vê lá para as 9h30, 10 horas da manhã, os barquinhos estão tudo chegando ao mesmo tempo, né? E o sonho deles é voltar com aquele barco lotado. Por quê? Porque isso representa muito dinheiro. Quanto mais peixe, mais dinheiro, né? Então, às vezes vem vazio, às vezes vem bastante, eles ficam felizes. Mas lotado a ponto de quase afundar os barcos, isso é o sonho de todo pescador. Todo pescador tem esse sonho aí, né? Então, meus irmãos, a bênção veio com a maior pesca das suas vidas, né? As redes se encheram, as redes vazias se encheram e os barcos quase
O barco quase afundou. Tem uma lição interessante aqui, né? Rede vazia e rede cheia. Às vezes a rede é vazia, a gente ora tanto, né? Clama, oh Deus, mande pessoas, mande obreiros. Senhor, enche as redes, Senhor. Mas aí quando a rede está cheia, é uma outra preocupação, não é? E agora, o que a gente vai fazer? Está afundando o barco aqui, a gente não consegue pegar, tá fugindo. Pois é, eles pediram ajuda. Então, nós vamos estar preocupados se a rede estiver vazia, mas também estaremos preocupados se a rede estiver cheia. Imagine você chegar aqui, eu acho que isso é normal para um batista da fé do Jardim Nacional, ele chegar aqui num domingo de manhã e ter 4, 5 crianças. Seria uma decepção muito grande, um desapontamento daquele do outro mundo para ele. É uma rede vazia, né? Mas aí, hoje já tinha mais de 100, eu acho. Aí você vê o seguinte, aí já vem a preocupação, né? É muito. Não, é assim, irmãos. Pouco ou muito, na presença de Deus, sempre vai ser uma obra preciosa. Aí, seria essa a pesca mais preciosa? Com certeza, irmãos. Na vida de pescadores dele, eu acredito que nunca Pedro, Tiago, João e André, nunca, eles pescaram tanto. Veio tanto peixe no barco como naquele dia. Eles poderiam dizer: estamos ricos, ricos, né? Não é o sonho? O sonho foi realizado. Veja como é pobre o sonho carnal, o sonho material. Como é pobre. É. Às vezes a pessoa tem aquele sonho, vou casar, e não tem, casou no dia do casamento, no outro dia já tem um monte de preocupação, um monte de conta para pagar, um monte, não é assim, né? Então, veja, irmão, o sonho humano, material, o maior sonho da sua vida, não se compara com o sonho que Deus tem para a sua vida, tem para você. E a gente aprende isso nessa lição. Aquela obediência de Pedro fez com que tantos peixes vieram. Versículo 8. Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, todos eles. Era hora de jogar peixe para cima e alegre. Era hora, meus irmãos, de ganhar dinheiro, de estar feliz, humanamente feliz. O Pedro se joga diante de Jesus. Daqui a pouco chegam os outros 3, Tiago, João e André, também se jogam diante de Jesus. E Pedro fala: Senhor, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele reconhece a divindade de Jesus, como Moisés reconheceu e pensou que ia morrer. E outros também. Mas, naquele momento que ele diz assim: se afasta de mim, que eu sou um pecador, ele podia dizer: Senhor, eu não sirvo para ser esse discípulo, esse apóstolo, esse homem que o Senhor quer usar. Eu não mereço, eu não sou. Quantas vezes uma pessoa se imagina exatamente assim? Porque às vezes o pai e a mãe falam isso para ele: esse moleque, esse menino, essa menina, e xinga a pessoa e ela já fica completamente impotente. Às vezes o mundo o torna desse jeito, complexo lá de achar que não pode fazer nada, inclusive para Deus. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Todos eles falaram a mesma coisa. Estão ali, mas eles não querem que Jesus se afaste.
De forma nenhuma. Olha o que Jesus disse para eles no final do versículo 10. Não temas, de agora em diante, olha só, de agora em diante serás pescador de homens. Lá em Mateus vos farei. Aqui não. Aqui, olha, desse momento em diante vocês vão pescar homens, almas. Aqui é o sonho de Deus para a vida deles largar tudo. E o que acontece no versículo 11 é isso. E eles levando os barcos para a terra. Ok. Mas os barcos tinham uma fortuna dentro. Levando os barcos para a terra. Aí você tem a segunda frase do versículo 11, que é o quê? Deixaram o quê? Tudo. Naquele momento, eles estão entregando suas vidas para o ministério. E quem já entregou a vida para o ministério de verdade, ele entende esse texto claramente. Ele sabe que se ele estiver fazendo outra coisa, ele vai estar roubando o tempo de Deus, a não ser que Deus o coloque para fazer por um tempo. Mas Deus, meus irmãos, quando chama, Ele cuida. Quando Ele chama, Ele sustenta. Quando Ele chama, vai fazer a obra que Ele se propôs com aquela alma, com aquela pessoa. Então aqui, sim, eles estão deixando tudo. Os peixes não representavam mais nada para eles. É claro que no final lá você vai ver que o Pedro tem uma recaída, e a recaída dele leva outros apóstolos a uma recaída, mas foi só uma recaída. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, como uma prova do seu amor por mim. Então, irmãos, a pesca dos sonhos é aquela pesca que é o sonho de Deus para a minha vida. Eu acredito que quando Pedro viu 3.000 pessoas se convertendo com aquela pregação, aquilo sim valia a pena. Mas depois ele pregou muitas vezes, e talvez poucas ou quase ninguém, ou ninguém se converteu, mas ele continuou lançando o quê? As redes. Mas não num vazio das águas, nos corações vazios. Por isso, irmãos, é tão importante você pensar que o melhor da sua vida não é o que você quer, é o que Deus tem preparado para você. O melhor é o que Deus tem preparado para você. Ah, estou triste, calma. Né? O que Deus tem preparado? A promessa que Ele fez, que ia te abençoar, que ia cuidar de você. A idade dos jovens, por exemplo, que é uma idade muito confusa, de muitos pensamentos. Uma das perguntas que os jovens fazem é: com quem que eu vou casar? Espere em Deus. Deus tem um plano melhor do que qualquer plano que tenha na sua mente, na sua cabeça. O plano de Deus, o sonho de Deus, ele é muito maior. Coloque sua família nas mãos do Senhor. Entregue as coisas que você tem para o Senhor. E deixe que Ele vai fazer a grande obra. Esses homens, irmãos, esses 4, depois desse dia, eles tiveram tanta intimidade com Jesus. Pedro, Tiago e João. Imagine você ter os momentos que eles tiveram com Jesus. Eles tiveram, porque eles obedeceram, porque eles deixaram tudo para servir o nosso Senhor. Muito bem, irmãos.